horário, menina, eu falei: "Senhor, tem misericórdia". Pense num trem aperreado, eu falei: "Jesus", e comecei a orar, a declarar, falei: "Senhor, nos ajuda". Mas amém, amém. Glória a Deus, como a gente tem aprendido, né, essa semana com cada mulheres, assim, extraordinária, começando por cada uma de vocês, né. Cada uma aí no seu jeitinho tem nos ensinado, assim, grandes coisas, e louvado seja Deus, né. Então hoje a gente vai aprender mais com uma mulher muito extraordinária da Bíblia também, né. Então vamos orar, apresentar o nosso dia ao Senhor, convidar o nosso convidado de honra, que é o Espírito Santo, né, que já está aqui sentado ao nosso ladinho. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Senhor, nós te entregamos esse devocional nas tuas mãos, na tua presença. Senhor, nós te convidamos, fica conosco. Pai, nos direciona, fala aos nossos corações. Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa porção da manhã desse dia, Pai. Que seja germinado, Seu Deus, numa terra fértil. Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai, o nosso coração venha estar aberto, Senhor. Pai, fala conosco. Senhor, manifesta a Tua presença no nosso meio. Seu Deus, coloca os Teus anjos, Seu Deus, nos guardando, nos livrando de toda distração. Espírito Santo, manifesta, Seu Deus, a Tua palavra de uma forma clara, correta, Seu Deus, e assertiva nas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós somos, Seu Deus, nós queremos ser alimentados por Ti, ó Pai. Senhor, nessa manhã, se faz presente e toma as nossas vidas, Seu Deus, os nossos lares, no nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai aprender com Abigail. Gente, que mulher. Então, assim, eu já tinha lido, né, ouvido ministrações sobre Abigail, mas de uma forma, assim, tão profunda, o Senhor tem falado no meu coração, e eu espero que fale ao coração de cada uma também, né. A história de Abigail está lá em 1 Samuel, capítulo 25, eu vou ler do 18 ao 25. Então eu já vou começar a leitura. A minha Bíblia é a versão do James King, então vai ter algumas palavras que é bem original mesmo, tá? Então vocês não estranham, não. Então, 18. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 garrafas de vinho e 5 ovelhas, 600 recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e o colocou sobre o jumento. E ela disse ao seu servo: segui avante, antes de mim, eis que eu vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi, que enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: certamente em vão guardei tudo que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo que lhe pertencia, e ele me retribuiu bem com mal? Assim e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar tudo que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou, apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou. E caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu Senhor, sobre mim deixa essa iniquidade estar, e deixa a tua criada, rogo-te, fala ao teu ouvido e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu Senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal, pois como é o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, é a loucura, está com ele, mas eu, a tua serva, não vi os moços do meu Senhor, aos que enviaste. Agora, portanto, meu Senhor, como vive o Senhor, assim como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue, de vingar a ti mesmo com as tuas próprias mãos. Deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscamos o mal ao meu Senhor, serem como Nabal. E agora, esta benção que a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos moços que seguem o Senhor, ao meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os dias.
E contudo um homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus, e as almas dos teus inimigos, aquelas que arremessar profunda, desculpa, aquelas que arremessar profunda, como se do meio de uma funda. Isso sucederá quando o Senhor ter feito ao meu Senhor, segundo todo o bem que falou a teu respeito, e tiver te indicado sobre Israel. Que isso te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lidado bem com meu Senhor, lembre-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu que me impediste nesse dia de vir a derramar sangue e de vingar a mim mesma com as minhas próprias mãos. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o que me refreou de te ferir, se tu não tivestes apressado, o qual me refreou de apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sido sobrada a Nabal pela manhã, pela luz do amanhecer, ninguém que me jasse contra a parede. Assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, veio atender a tua voz e aceitai a tua pessoa. Até aqui. Contextualizando um pouquinho a história de Abigail, Samuel, né, tinha morrido, que era o último profeta de Israel, ele tinha morrido, só que Davi já tinha sido recebido a unção. E quando, com a morte de Samuel, Davi teve que fugir, porque Saul estava perseguindo, né, ele, e ele foi se esconder ali perto dos montes de Carmelo, nas cavernas, né, foi se refugiar, e ele estava com um grupo, como todos sabemos, né, não sei se todos sabem a história, estava nas cavernas ali com um grupo digamos assim, de homens sanguinários, né, assassinos, bem uma escória assim mesmo da sociedade que Davi preparou, né, para ser o exército dele, e, nas redondezas tinha esse moço, né, chamado Nabal, ele era uma pecuarista, ele era muito rico mesmo, e enquanto Davi estava ali nas redondezas do Monte de Carmelo, ele serviu como de escudo, né, para essa fazenda, para esse moço. Então, os trabalhadores dele, sempre que estava ali tosqueando as ovelhas, trabalhando, Davi estava protegendo eles, né? Guardando a vida deles, porque na época havia muita guerra, muita briga, né? Muita disputa. Enquanto Davi estava perto, protegia eles, né? Mas nos versículos assim, anterior, fala que ele serviu de muralha, né? Para esses homens, enquanto ele estava nos montes trabalhando. E houve que Davi sentiu fome, faltou comida, né, para ele e para os homens dele, quando eles estavam nas coisas, e ele pediu um dos seus companheiros, né, um dos seus soldados, para ir até Nabal. Ele lembrou, né, de Nabal, falou assim: é um senhor que tem muita riqueza, então vamos lá pedir comida, né? E pediu um dos seus servos, e foi. E chegou lá, né, ele solicitou o que Davi tinha pedido, né, e Nabal, tipo, esnobou, né, falou: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé, né? Tem muitos senhores, tem muito de homens que tá fugindo. Ele quis insultar Davi, né? Porque Davi estava fugindo de Saul e totalmente desconheceu, né? Fingiu que não conhecia Davi. E nessas alturas o servo de Nabal ouviu, né? E foi contar a Abigail. Falou: minha senhora, Davi mandou um dos seus servos ao nosso Senhor, né? Porém ele não quis recebê-lo, ofendeu, né? Disse com essas palavras. E Nabal era um homem muito grosseiro. A Bíblia fala que ele era grosseiro, né? E ao mesmo tempo que a Bíblia relata que Nabal era grosseiro, a Abigail, que era a esposa dele, era muito linda e inteligente. Versículos mais anteriores fala, né? E ali o servo falou, e a Abigail ouviu atentamente, né, o que o servo tinha ouvido, o que o servo de Davi tinha falado, né? Falou: porém, a morte está vindo sobre nós, né? Porque Davi não vai deixar esse barato, né? Não vai deixar passar em branco. E porque Nabal era grosseiro, e ela imediatamente, né, ouviu o servo, não questionou, também ela não foi até Nabal questionar, perguntar por quê, né,
e preparou, aqui entrando já na leitura, né, e ela preparou os alimentos e foi ao encontro de Davi, né, e trazendo para nós, aqui a Abigail nos ensina, né, assim, eu separei 3 pontos sobre o que a Abigail tem para nos ensinar aqui. Abigail, ela foi proativa, ela foi ágil diante de uma situação, né, ela não questionou, ela não foi até o marido questionar, porque sobre ela existe uma sabedoria. Sobre ela existe o que tinha de insensatez sobre Nabal, que é o nome dele, é insensato, sobre Abigail tinha uma sensatez muito grande, uma sabedoria, uma prudência. E ali ela agiu com proatividade, com muita agilidade, foi, preparou os alimentos, apeou sobre o jumento e foi até o encontro de Davi. E chegou ali, né? Ela se prostrou, se queixou, assim, aos nossos olhos, Abigail não podia, ela não tinha esse direito de fazer isso, né? Abigail era rica, era uma mulher próspera, muito bonita, muito inteligente, esposa de um grande homem, né? Conhecido nas redondezas. Ela poderia muito bem ter falado, ele que resolva, né? A briga é deles, a confusão é dele, ele que arrumou a confusão, então ele que vai resolver. Mas não, ela tinha uma sabedoria, e essa sabedoria era dada por Deus, né, porque ao chegar, ela prostra aos pés de Davi, ela se humilha, né, e reconhece que Davi já tinha sido ungido para ser o soberano de Israel, né, não saberia data e nem ano, mas ela saberia que um dia ele seria rei de Israel, né, e reconhecia o Deus que estava sobre Davi, né. E ali ela apresenta a queixa dela, né, pede perdão, pede desculpa, se humilha, e assim, e nós? O que que nós temos, assim, às vezes eu tenho pensado, né, eu fui muito confrontada com essa palavra, muito mesmo. Eu falo: "Será que a gente tem sido proativa ágil diante de algumas situações que chegam até nós? Ou a gente tem fugido? Ou a gente tem se calado?" Porque muitas das vezes a gente fala: "Ah, não é meu, o problema não é da minha", como se diz? Não está na minha resolução, eu não vou resolver, não vou me envolver, cada um com o seu cada um, né. Só que tem situações na nossa vida, tem BOs na nossa vida, que não é nosso, mas que a gente vai ter que tomar frente e vai ter que resolver. Nós somos levantada para resolver coisas que não são nossas, sabe? Às vezes é no nosso ambiente, em algumas situações o Senhor vai nos posicionar para um tempo oportuno para a gente resolver alguma coisa. É onde a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para saber como eu devo agir. Qual a minha agilidade, qual a proatividade que eu tenho que fazer aqui? Será que eu vou ter que chegar a uma situação ali, Abigail podia muito bem também ter dito: "Ah, agora a gente vai morrer, meu marido é insensato, é louco, trouxe a morte sobre a minha casa, meus filhos, não vai sobrar descendência nenhuma". E brigava e tal, tal, né, porque a nossa às vezes, dentro da nossa casa, a nossa primeira atitude é brigar, é chorar, é falar: "Morreu, acabou", né, a morte está vindo, vou quietar aqui, esperar e morrer de boa. E não, né, ela se calou, resolveu, levou os suprimentos, né, os alimentos que ele tinha solicitado, levou até mais, né, que é por uma grande quantidade que a Bíblia fala, e resolveu a situação ali, né. E o segundo ponto é a humildade. Abigail era uma mulher muito humilde, sabe. Ela reconheceu a humildade, quando ela chega aos pés de Davi, ela se prostra, sabe. Ela fala: "Senhor, que eu seja uma criada, perdoa a sua criada, porque eu não vi os servos, eu não vi o moço que o meu senhor mandou", sabe. Ali ela se humilhava, ela pegou a culpa de Nabal e colocou sobre si, a culpa da casa dela, né, da insensatez do esposo dela. E trouxe sobre ela: "Perdoa a tua serva, porque eu não vi", sabe. E ali ela foi tão humilde que, gente, ela não tinha esse direito, ela podia muito bem ter falado: "Ó, o meu esposo é doido, ele é louco, ele é grosseiro, ele é rude", sabe, "mas eu tô aqui, então salva a minha vida". Não, ela se humilhou e ainda, diante de toda a humildade, toda a sabedoria de Abigail, ela livrou Davi de derramar sangue inocente, como ela mesma fala, né. Fala assim: "O Senhor, vai ser soberano sobre Israel. Será que você vai ter que levar essa culpa antes de assumir o trono com sangue inocente? Deixa que Deus trata Nabal, que Deus trata os inimigos dela, de Nabal, né, os teus inimigos". Então ali, essa humildade
é muito importante nas nossas vidas, né, porque é onde a gente aprende. É engraçado porque muitas das vezes a gente fica com medo, né, a gente fica tímida, que a gente quer às vezes tem algumas situações que vêm para nos intimidar mesmo, e a gente já foge do cenário, né, já fala: "Não, essa é a minha posição, eu tenho esse título, eu tenho eu sou esposa de fulano, então você não pode fazer isso dentro da minha casa, você não vai agir assim dentro, né". E é engraçado é que ela protegeu a casa dela, né, ela protegeu a linhagem dela. E tudo isso com humildade, com sabedoria. Aqui eu vejo que, faço uma analogia com a mulher de Provérbios 31, né. Abigail já era virtuosa, porque diante de todas essas situações, todas essas atitudes, é de uma esposa virtuosa, é de uma esposa que edifica a casa, sabe. Diante de toda circunstância, diante de toda situação, ela se vestiu de humildade, sabe, se vestiu de dignidade e foi lá, falou assim: "Olha, perdoa, mas que Deus trata Davi, que Deus trata Nabal, deixa que Deus trata os teus inimigos", sabe. Isso é humildade. E quantas vezes a gente tem, entrado de uma forma, assim, às vezes perdido, como que se diz, a gente tem deixado a humildade de lado, tem vestido uma capa que às vezes não é nossa, é só para a gente sobressair do cenário, né. Falar assim: "Não, eu sou forte, ninguém vai me humilhar, ninguém vai falar contra, ninguém vai fazer mal", e acabou. E muitas das vezes a gente usa isso de forma grosseira. Eu não sou casada, mas tenho, assim, visto grandes testemunhos de pessoas, de maridos que não são cristãs, de esposas que não são cristãs, que muitas das vezes o marido não são gentis, sabe, não vive dentro de um ambiente de gentileza, de docilidade, e começa a tratar um com o outro com grosseria. Eu creio que Nabal era grosso mesmo com Abigail. Muitas vezes até humilhava de forma, assim, não, a Bíblia não relata, né, mas como ele era um homem grosseiro, que bebia muito, quem sabe que se ele não ofendia ela com alguma palavra, com alguma atitude, né, e ela se livrou desse direito de ofender Nabal, ela se vestiu de humildade, em momento nenhum fala que ela falou mal contra a vida dele, né. Então que nós possamos também nunca, ofender alguém, como a Bíblia fala, né, pagai o mal com o bem, que as nossas atitudes de humildade possa constranger quem está do nosso lado, sabe, porque muitas das vezes o que vai mais nos machucar é aquele que está sobre nós, né, aqueles que está do nosso lado, é uma pessoa mais próxima, é um esposo, é uma situação com um filho. Eu sou mãe de adolescente, gente, tem fases que não é fácil. Eu assim, eu confessando aqui rapidinho para vocês, tem situações que chega gente, que eu não tinha essa proatividade de Abigail aqui não, eu já falava: "Ei, para com isso", e já, sabe. E assim, é uma fraqueza minha, sabe. A gente é o primeiro ponto, você quer explodir, você quer já agir ali na rapidez, mas de uma forma incorreta, sabe. Você não respira, você não se cala, você já fala, 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 e tá de forma errada, né. Eu tenho um horário e falado: "Senhor, me ensina". E como Abigail me constrangeu, eu falei: "Meu Deus, me ajuda a ter essa sabedoria de Abigail, a ter essa humildade, a ter essa postura", que às vezes a nossa forma de falar converte a pessoa, sabe. Trata o caráter da pessoa. Aquela desarmou Davi, aquela parou uma guerra. Vocês entendem que estava tendo uma guerra, ia ter uma guerra, porque Davi juntou 400 homens, e eram homens sanguinários. A Bíblia relata que eram homens sanguinários, não era uma peçazinha boa não, não eram soldados ali de exército bonitinho não gente, era assassino, era uma escória mesmo ali. Então não ia sobrar ninguém. E Abigail, com as atitudes de humildade, de sabedoria, de prudência na voz dela, na forma dela falar, ela parou uma guerra, ela salvou, sabe. E o outro ponto é sobre sabedoria, né, gente. Que sabedoria essa mulher tinha. E quando ela falou
Davi entregou os alimentos, ela voltou para casa. E quando ela volta para casa, ela encontra quem? O digno esposo bebendo, fazendo uma festa, como se nada tivesse acontecido, né? Armou a guerra, armou tudo, ofendeu Davi, e o bonitão foi fazer o quê? A certeza do nome dele, né? Ele estava ali bêbado, fazendo uma festa digna de reino, que a Bíblia fala que ele era digno de rei, então tinha muitas coisas, e ela viu ele e ela se calou, porque ela foi para conversar com ele, né? E quando ela viu que ele estava bêbado, ela se calou e deixou a noite passar, né? No outro dia, ela foi. E ali ela contou o ocorrido e deixou, né? Falou assim: Deus vai tratar com você. Aí eu fico, trago de novo para o nosso cenário. E nós? Será que a gente teria essa sabedoria de ter uma situação, como eu já confessei que é a minha fraqueza, né? Eu primeiro explodo, primeiro eu grito, primeiro eu falo, para depois aconselhar onde está errado, né? Primeiro a gente senta, escuta, se não, o cenário não está favorável, a gente se cala. Porque a sabedoria, ela salva uma casa. A sabedoria, ela reconstrói lares, sabe? Que está desconstruído. Ela salva o casamento. Gente, a Bíblia, eu estou lendo Provérbios, então, os 31 capítulos de Provérbios é sobre sabedoria. É sobre se calar no momento certo. É sobre falar no momento certo. É sobre agir no momento certo. Muitas das vezes, também eu falei lá no início da proatividade, sim, amém, mas também a gente vai ter que ter sabedoria, agir com proatividade. A gente fala, nossa, eu sou muito proativa, eu faço as coisas e tal, faço acontecer. Não, mas será que essa proatividade, essa agilidade está te causando bem? Está trazendo benefício para sua casa? Está trazendo benefício para alguém que está do seu lado? Está edificando a vida de alguém? Então, tudo é com equilíbrio, tudo é com sabedoria. E Abigail nos ensina cada pontinho, cada chavinha. Gente, a história de Abigail tem tanta coisa para nos ensinar. Eu separei esses três, mas é muito profundo. Se for fazer um estudo assim mesmo, a fundo da vida de Abigail, cada versículo é uma chave que nos ensina. Mas a proatividade, a humildade, a sabedoria foi assim o que mais me confrontou. Primeiro confronta a gente, né, para depois passar. E assim, que nós possamos mesmo ser Abigail na vida de alguém, né? Ser sensata, ser sábia, ser humilde, ser proativa, sabe? Livrar a nossa casa da queda, livrar nossos filhos de um comportamento inadequado. Muitas das vezes a gente não vai precisar falar nada, só o nosso comportamento, como foi com a Abigail lá, ela se calou no momento certo. Eu creio que se ela tivesse chegado ali falado no momento que Nabal estava bêbado ali, é, tinha acontecido alguma coisa, ele não teria dado ouvido, né, teria tratado ela mal, e sim, muitas das vezes o cenário vai vir assim, mas que nós possamos nos recolher e buscar do Senhor, buscar a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nosso amigo, o Espírito Santo é nosso intercessor, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele está conosco. Eu creio que ali, Abigail vivia uma intimidade com o Espírito Santo de mão dadas. Eu acho que esse momento que Nabal destratava ela, o Espírito Santo falava, calma, calma que vai chegar o tempo da honra, né? E ali, como a Bíblia mais no fim relata que Deus tratou com Nabal, Nabal foi ferido, né? Morreu depois de 10 dias, e a notícia chegou até Davi, e ele solicitou, mandou os servos dele buscá-lo, e tornou ela como esposa, sabe? Ela foi uma esposa. E assim, além de linda, inteligente, sabe? Que a Bíblia relata, então eu creio assim que mulher, né? E que hoje nós possamos ser inspirada mesmo, através da vida de Abigail, e buscar muita sabedoria, muita ajuda do Espírito Santo, porque eu não sei o cenário de ninguém, eu não conheço a vida de nenhuma assim, que está aí do outro lado, mas fica firme, não desiste, sabe? Quando a ofensa vier, quando o insulto vier, muitas das vezes pode ser do seu esposo que ainda não é cristão, pode ser que você tem algo dentro de você que você guerreia, sabe? De se olhar e falar, cara, mas eu não sou bonita, eu não tenho a aparência que o meu marido deseja, eu não tenho a aparência que a sociedade. Não importa, você é filha de Deus, você é amada, você é escolhida. E hoje a minha oração é que o Espírito Santo derrama e que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Que hoje nós possamos
receber do Senhor essa porção que Abigail recebeu. Olhar no espelho e falar: eu sou mulher sábia, eu sou mulher proativa, eu sou uma mulher inteligente, a minha casa vai ser edificada, eu vou livrar a minha casa de muita queda, de muita guerra, porque a guerra não é só de arma, de fogo, às vezes é de palavras, de discussão, sabe, de atrito, de briga, às vezes é uma coisinha de nada, como eu relatei no início, né? Às vezes eu olho o caderno do meu filho, não tem, aquilo ali entra não tem nada escrito ali, a tarefa assim por fazer, e você fala, meu Deus, mas por que esse menino não senta, não faz uma tarefa e já quer gerar aquela guerra? E isso é insensatez, né? Por que que senta, vamos aqui, vamos fazer a tarefa, conversar, né? Hoje a minha oração é essa, que o Senhor derrama sobre nós essa porção, que o Senhor derrama sobre nós essa sabedoria, que o Senhor derrama sobre nós essa humildade, essa proatividade, essa agilidade, sabe? Esse espírito de alegria sobre nós, sabe? Dentro da nossa casa, que hoje um dos campos mais atacado é a nossa mente, sabe? Para nos estabilizar emocionalmente, para derrubar o nosso propósito, né? Nos tirar do nosso propósito. Mas que o Senhor nos levanta como mulher posicionada para cada tempo oportuno. Que eu creio assim, cada tempo oportuno a gente vai ser levantada, gente. O Senhor vai nos despertar e que nós possamos estar assim, atenta mesmo, sabe? Que uma caminhada com Deus é atento, é vigilância, né? Tá ali mesmo, sem distração nenhuma. Eu creio que se a Abigail não tivesse atenta, não tivesse ali vigilante, ela não teria percebido, né, a sutileza que estava vindo ali, a guerra que estava vindo contra a casa dela. Mas ela ficou atenta, ouviu o servo, né, que veio, falou, e resolveu todo o cenário, com toda a sabedoria, mulher digna, sabe? E nós somos essas mulheres dignas, nós somos essas mulheres sábias, nós somos essas mulheres que estamos edificando os nossos lares. E essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que Deus abençoe cada uma, fica à vontade, cada um quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não? Então vamos orar para nós entregar o nosso devocional. Pai, obrigada por esse dia. Senhor, obrigada por esta manhã. Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, por um tempo, Senhor, de despertamento. Seu Deus, nós clamamos, seu Deus, por uma porção de sabedoria. Senhor, nós clamamos por uma porção, seu Deus, de proatividade sobre as nossas vidas. Tira o espírito de timidez, tira o espírito, Pai, de intimidação. Senhor, nos coloca sobre nós um espírito de ousadia, de coragem, Senhor. Assim, Seu Deus, como foi ministrado, Seu Deus, através da vida de tantas mulheres, ó Pai, que hoje, Seu Deus, essa porção da vida de Abigail, Senhor, esteja sobre a nossa casa, esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, naquele tempo o Senhor levantou Ana, o Senhor levantou Débora, o Senhor levantou, Seu Deus, Jael. Seu Deus, e nesse tempo o Senhor tem nos levantado, o Senhor conta conosco, ó Pai. Senhor, que nós possamos estar atenta, Seu Deus, desperta, Seu Deus, e vigilante. Senhor, abençoa nossos lares, abençoa cada mulher, ó Pai. Derrama a tua paz, derrama o teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Pai, fica conosco. Seu Deus, abençoa o nosso dia, Pai, no nome de Jesus. Amém. Prontinho, que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Cleo. Muito obrigada por essa palavra. Ah, Deus é bom. Gente, vamos finalizar então. Nossa, eu tô assim, hoje, quando a gente começou aqui esse quarto dia, assim, eu já comecei a sentir a presença de Deus na primeira oração, sabe? E eu lembrei assim, na hora do jejum que a gente fez ontem, né? Eu acho que quando a gente prepara o ambiente é diferente, não tem como. Nossa, na primeira oração eu já comecei, falei, nossa, vamos continuar aqui. Mas que bem essa porção, a gente se alimentar da palavra logo pelo amanhecer, né? Nos fortalece aí para o dia, né? Esse alimento, essa primícia. E amanhã a gente tem mais, finalizar com chave de ouro amanhã, sexta-feira, o nosso quinto dia, e a última mulher nós vamos falar, e vai ser uma bênção. Vamos tirar nossa foto.
Todo mundo ligando as câmeras. Ontem algumas pessoas que eu encontrei aqui falou assim, nossa, mas eu nem lembrava daquela mulher de Jael. A Abigail também, minha irmã falou assim para mim ontem, quem que é a Abigail? Tanto que é importante a gente estudar sobre essas mulheres, parece que as que têm destaque, geralmente as que têm os livros, né, igual Esther, Ruth, e essas mulheres que estão ali, bem, em um capítulo, né, fala da participação delas e que fizeram tantas diferenças, né, gente, tem sido uma benção. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Meninas, um ótimo dia para vocês, viu? Deus abençoe. Até amanhã.